Então, vou apresentar para vocês o que é conhecido como teorema da unicidade. Então, 3.1.5 já, ele fala das condições de contorno e teorema da unicidade. Bom, como a gente já viu nesse exemplo acima, a equação de Laplace por si só ela não determina, né, o potencial. Você precisa aí, de um conjunto adequado, né, de condições de contorno para que você consiga determinar o potencial de maneira unívoca, certo? Mas quais são, de fato, essas condições, vamos dizer, adequadas, né? No caso unidimensional, a gente viu que é fácil determinar um conjunto de equações de contorno, basta você me dar duas condições em particular do potencial. Então a solução geral, que é dada por V igual a mx mais b, ele contém duas constantes arbitrárias, o que faz que a gente precise então de pelo menos duas condições de contorno para determinar as duas variáveis, tá certo? Porque daí a gente vai ter um sistema de duas equações e duas incógnitas e a gente consegue resolver isso de maneira unívoca e determinar então o potencial. A gente pode, por exemplo, como condição de contorno, especificar o valor da função num certo ponto, ou mesmo, aqui não precisaria ser de fato a posição do potencial. Você poderia dar o potencial numa certa posição e o valor da derivada do potencial numa outra posição. Isso também serviria como condições de contorno apropriado, tá certo? De qualquer maneira, no caso unidimensional, você vai precisar dessas duas condições, que podem ser posições ou valores do campo do potencial em algumas posições, ou valores da derivada desse potencial em alguma posição no espaço. No caso de duas ou três dimensões, o que acontece é que para uma equação diferencial parcial, e não no caso de um sistema de uma variáveis aqui ordinária, você não é tão simples determinar quais seriam as condições de contorno que seriam aceitáveis, tá certo? No entanto, o que eu quero que a gente tenha em mente aqui é que, dado esse conjunto adequado de condições de contorno, isso é suficiente para obter a solução do problema. Então, independente de como seja essa solução, essa condição de contorno, dada essa condição de contorno, isso é uma condição suficiente para resolver o problema e calcular a solução da equação de Laplace. No caso de gerais, de situações de três dimensões, a condição de contorno serão geralmente superfícies onde a solução de Laplace ela é conhecida, certo? Então não vai ser simplesmente pontual aqui, ó. Você vai ter que ter toda uma superfície aonde a solução é conhecida. Olha, nessa esfera aqui o potencial vale tanto. Então, dado o valor do potencial numa superfície, você então consegue obter a equação de Laplace. Além disso, e mais importante de se frisar, é que, isso aqui vale frisar aqui, então eu vou pôr em vermelho aqui, e esse é o grande lance do teorema da unicidade. Se encontrarmos uma solução da equação de Laplace que satisfaça a solução de contorno,
esta solução é única. Então, isso aqui é extremamente relevante. Isso aqui é a base da teoria, do teorema da unicidade. Na verdade, isso aqui é conhecido como teorema da unicidade. Por que isso é relevante para a gente? Imagina só, eu tenho lá a equação de Laplace e eu encontro um potencial V lá cuja, se eu derivar duas vezes a componente x, duas vezes eu derivar a componente y, derivar duas vezes a componente z, eu vejo que ela satisfaz a equação de Laplace. Então eu falei, opa, o primeiro chute que eu dei, beleza, resolver a equação. Aí você pode lá um ajuste, você vai na mão, vai numa tentativa e erro lá, e consegue ajustar ela de forma a ela também satisfazer a condição de contorno. Ela satisfez a condição de contorno. Se ela satisfez a condição de contorno e ela satisfaz a equação de Laplace, essa solução é única. Você achou a solução do problema. Não tem outra solução que vai satisfazer ao mesmo tempo a equação de Laplace e as condições de contorno. Tá certo? Então, a ideia dessas técnicas especiais é isso. Você tem um problema extremamente complicado. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar substituir esse problema complicado por um outro mais simples, geralmente de cargas pontuais, que a gente sabe resolver muito bem, de tal maneira que as condições de contorno não se alterem. Resolver o potencial para cargas pontuais certamente resolve a equação de Laplace, porque a solução de um potencial de uma carga pontual é um potencial válido, tá certo? Se é um potencial válido, necessariamente ela obedece à equação de Laplace, porque a equação de Laplace vem das equações que a gente trabalhou. Vem do fato de E ser igual ao menos o gradiente do potencial e vem do fato do divergente de E ser igual a ρ sobre ε0, tá certo? Então, a equação de Laplace vem das equações do eletromagnetismo. Se eu pegar cargas pontuais, o potencial de uma carga pontual certamente, né, vai resolver, vai satisfazer, no caso aqui com cargas, a equação de Poisson, tá certo? Ou o campo gerado por uma carga pontual vai satisfazer com certeza a equação de Laplace. Essas são cargas pontuais, a gente sabe, é um potencial bem definido que a gente consegue calcular. Agora, se você cria um arranjo de cargas pontuais que automaticamente já satisfazem a equação de Laplace, que automaticamente já satisfazem a equação de Poisson, no caso onde tem cargas, e esse novo arranjo de cargas pontuais conseguir ter a mesma condição de contorno, você pode trocar um problema pelo outro, tá certo? Que o potencial encontrado por esse arranjo de cargas pontuais agora, como ele satisfaz a mesma condição de contorno, ele vai satisfazer a solução do problema mais complicado. Tá claro mais ou menos a ideia? Não tá claro. Então a ideia é o seguinte, eu vou tentar, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero deixar, imagina que você tenha um arranjo de cargas complicados. Tá aqui, tem uma certa carga Q aqui, e eu trago, isso aqui é o condutor, eu venho aqui e coloco mais uma carga aqui menos Q. Essa carga menos Q aqui, vamos dizer que esse condutor esteja neutro na realidade, tá? Sem carga nenhuma. Então essa carga menos Q vai atrair umas cargas aqui, ó. Uma concentração de carga maior aqui, aqui uma concentração menor, aqui vai ter uma concentração de cargas negativas, tá certo? E aí você quer calcular o potencial nesse ponto P aqui. Esse é um problema bastante complicado, certo? Você tem lá, como é que é essa distribuição de cargas, como é que essas cargas estão distribuídas aqui, isso aí não é muito trivial resolver. Mas vamos dizer que eu tenho, esse arranjo que eu criei aqui, ele dê para mim uma superfície, vamos falar, tem essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui, que o potencial dela aqui, V, vale, sei lá, 10 volts. Estou falando, certo? É a minha condição de contorno, uma hipótese, não é uma hipótese, é uma imposição. Estou falando, essa é a minha condição do contorno desse problema. Chamei de 10 volts essa superfície aí.
Ok? Está aqui. Bom, isso aqui é um conjunto de cargas, mais uma carga pontual, resolve a equação de Laplace também, certo? Agora vamos ver, será que eu não posso tentar substituir esse cara aqui, ó? Colocar uma carga menos Q, colocar uma carga aqui mais Q, outra carga aqui mais Q, outra carga aqui, sei lá, mais 5Q. E eu crio aqui uma estratégia de tal maneira que essa superfície aqui, ó, que é a mesma superfície, está diferente ali, mas vamos supor que é a mesma superfície, ainda seja 10 volts. Tá certo? Então veja, esse sistema aqui resolve a equação de Laplace. Tá certo? E você tem uma condição de contorno aqui dado que é 10 volts. Esse sistema aqui também resolve a equação de Laplace. Ou de Poisson, no caso. E tem a mesma condição de contorno. O potencial desse objeto aqui, desse arranjo aqui, nesse ponto P, vai ser igual ao potencial desse objeto aqui mais complicado, nesse ponto P aqui também. Ou seja, ele vai ter o mesmo potencial. Por quê? Porque esse cara já tinha uma condição de contorno e ela satisfaz a condição de contorno e satisfaz a equação de Laplace. Esses caras novos agora aqui resolvem, eu estou falando para vocês que nesse caso aqui, que é um caso particular, que eu pus umas cargas aí, consegui satisfazer a minha condição de contorno e também, como são cargas pontuais, resolve a equação de Laplace. Pronto, então eu troco um problema complicado por esse problema aqui. E calculo o potencial agora dessas cargas pontuais somente. Não preciso mais me preocupar com isso aqui. E agora só venho aqui, trato tudo como carga pontual, acho o potencial aqui, pronto. A solução que eu encontrei aqui é igual à solução que eu encontraria se eu resolvesse esse problema. É isso que eu estou querendo dizer como teoria da unicidade. Eu troco um problema difícil por um problema simples. Tá certo? Só que eu tenho que checar se o problema simples que eu estou colocando tem as mesmas condições de contorno do outro sofisticado. Se ele tiver, acabou, vou resolver o problema simples. Por quê? O simples resolve a equação de Laplace. O simples satisfaz as condições de contorno. A solução desse simples é igual à solução igual à condição a solução do complicado. Por quê? Por causa do teorema da unicidade, tá certo? Ó, se eu encontrar uma solução que resolve a equação de Laplace e que satisfaz a solução de contorno, essa solução é a única. Acabou, não tem outra solução. Independente de qual for o problema que eu estou tratando. Satisfez a equação de Laplace? Satisfez. Satisfez a equação de contorno? Satisfez. Pronto. É a solução do seu problema. Não importa qual é o arranjo de carga, não importa. Não vem ao caso. Se a solução satisfazer essas duas, condição de contorno e equação de Laplace, é a única solução que você tem. Tá certo? Como a gente vai ver, isso é extremamente útil para resolver problemas que, em teoria, seriam muito complicados. Principalmente em situações onde você tem cargas na presença de condutores. Certo? Então, se você, por exemplo, a gente vai resolver o problema de uma carga próxima de uma esfera condutora. Então, essa carga ela vai induzir aqui numa região, aqui uma quantidade de carga que não vai nem tão uniformemente distribuída. Você tem uma distribuição mais próxima da carga, uma concentração maior de carga, mais afastado dessa carga pontual, uma concentração menor. E eu quero calcular um campo um potencial numa certa posição arbitrária. Como é que se resolveria esse problema? Complicado. Aí eu te dou uma condição de contorno. Fala, ó, nessa esfera aí, condutora, o potencial é zero. Opa, a condição de contorno está aí. Então, na esfera, o potencial é zero. Eu vou substituir esse problema por um outro mais simples, com duas cargas pontuais, simplesmente, que vai satisfazer tanto a condição de contorno e automaticamente cargas pontuais também já resolvem a equação de Laplace-Poisson, porque vêm oriundas, né, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, o gradiente do potencial é menos o campo, quer dizer, satisfaz. Então vou resolver esse problema de duas cargas pontuais e está tudo certo. Satisfez a equação de Laplace, satisfaz a condição de contorno, pronto. A solução é a mesma daquele problema mais complicado. É isso que é a base do método da imagem. É isso que a gente vai fazer. Ok? Então, muito bem. Bom, como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente explora isso aí? A primeira coisa que tem que fazer é mostrar
o teorema da unicidade, tá certo? Então vou apresentar aqui uma prova simples, tem inúmeras maneiras de você provar o teorema da unicidade. No livro também ele usa um outro método, mas eu vou apresentar aqui um método razoavelmente simples, tá certo? Então, ó, prova do teorema da unicidade. Bom, eu vou assumir o seguinte, imagina que eu tenho um potencial V, ok? E esse potencial V aqui eu tenho uma superfície, tem um certo volume na realidade. Eu quero calcular o potencial nesse volume, quero calcular que está o meu volume, é o potencial nesse volume como um todo, e eu dou para vocês o potencial na superfície. Então, o V é especificado na superfície. Aqui eu vou trabalhar para mostrar o teorema da unicidade da equação de Laplace, tá certo? Laplaciano de V igual a zero. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, primeira coisa, eu quero mostrar para vocês que se o potencial obedece à equação de Laplace e se o V ele é especificado na superfície, tá certo? E eu vou pôr esse V constante aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o potencial será constante em todo o espaço. Tá certo? Ou seja, se eu tenho ele constante numa superfície e a Laplaciano dele é igual a zero, o que eu vou mostrar é que esse potencial vai ser constante em todo o espaço. Bom, como é que a gente faz isso? Então tem um truque aqui matemático aqui que a gente vai começar a brincar. Só para desenvolver a conta. Certo? Então, ó, tem uma identidade aqui que vai ser importante. Ó. O divergente do potencial multiplicado pelo gradiente do potencial. Ele pode ser escrito, ó, isso aqui é um escalar, tá certo? Esse aqui é um escalar, certo? Dois escalares. Tem uma identidade matemática que você pode olhar lá, que é fácil de demonstrar, que isso aqui vai ser igual ao gradiente de V produto escalar com o gradiente de V mais o V. No fundo é a regra da cadeia, né? É o V laplaciano de V. Tá certo? Só que o nosso laplaciano de V vale zero, tá certo? Porque obedece a equação de Laplace. Então isso aqui nada mais é do que o gradiente de V ao quadrado. Certo? Porque esse cara aqui é zero. Então, o gradiente de V, aliás, o divergente de V gradiente de V, nada mais é do que o gradiente de V ao quadrado. Bom, se eu integrar esse cara no volume aqui, ó, a integral gradiente de V ao quadrado dV é igual, isso aqui no volume, é igual ao quê? Ao divergente
de V, gradiente de V. Estou usando esse lado da identidade, isso aqui é igual a isso. Logo, a integral no volume desse cara aqui é igual a integral no volume desse cara aqui. Uso o teorema de Gauss aqui. Divergente integrado no volume nada mais é do que V, gradiente de V, integrado em dA. Produto escalar aqui. Isso aqui é o teorema de Gauss, tá certo? O V é constante, tá certo? É isso que a gente está falando, V na superfície, isso aqui é o V da superfície, não é isso? dA aqui, ó, que envolve a superfície, ele é constante, então fica V integral. O divergente de V, ele vale menos E, né, porque E é igual a menos o gradiente de V, então dá E, produto escalar, com dA. Esse aqui nada mais é do que o fluxo, tá certo? Que por sua vez é a carga envolta pela superfície dividido por ε0. Só que aqui, ó, eu não tenho carga nenhuma envolta pela superfície, então isso aqui vale zero, tá certo? Isso aqui sai da integral porque é constante, e esse aqui vem da lei de Gauss, tá certo? Integral de EdA é o fluxo, é menos o fluxo no caso, que por sua vez é menos Q sobre ε0. Como não tem carga aqui, ó, eu estou olhando uma superfície aqui, não tem carga nenhuma, então isso aqui vale zero. Bom, esse integrando aqui é positivo, tá certo? Ó. Então eu posso tirar daqui, ó, se eu olhar isso com atenção, então eu tenho aqui o gradiente de V ao quadrado dV vale zero, tá certo? É isso que a gente está mostrando aqui. Agora, esse integrando aqui, ele é positivo, tá certo? Então, necessariamente, ele tem que ser igual a zero, para essa integral ser zero. Não tem como eu somar um monte de caras positivos e no final das contas dar zero, tá certo? Se fosse, poderia, se tivesse partes negativas, poderia, mas aqui não tem como. Então, se esse cara é zero, a gente tem que, então, gradiente de V ao quadrado é igual a zero. Então, a gente tem que del2V, delx2, não, isso não é derivada segunda, é derivada primeira, del V, del x, é produto escalar, né? O quadrado, né? Produto escalar, então fica isso aqui, ó. Del V, del y versor, mais del V, del z, z versor, produto escalar, com tudo isso aí de novo, né? Isso dá del V, del x, x versor, mais del V, del y, y versor, mais del V, del z, z versor, que por sua vez então vai dar del V, del x ao quadrado, mais del V, del y ao quadrado, mais del V, del z ao quadrado, e isso aí vale zero, tá certo? Agora note que esses caras são quadrados. Se eles são quadrados, cada um desses termos tem que ser zero, tá certo? Não tem como cancelar um outro. Então, necessariamente, del V, del x ao quadrado é igual a del V, del y ao quadrado, que por sua vez é igual a del V, del z ao quadrado, que por sua vez é igual a zero. Mas se o quadrado é zero, del V, del x também vale zero, tá certo? Del V, del x é igual a del V, del y, que é igual a del V, del z, que por sua vez é igual a zero. Ou seja,
Isso aqui mostra que o potencial é constante em todo o espaço. Tá certo? Se a derivada dele em x é igual a zero, ou seja, ele não varia em x. Se a derivada dele em função a y é igual a zero, ou seja, ele não varia em y. Se a derivada dele em função a z é igual a zero, então ele não varia em z. Então, isso mostra que o potencial é constante em todo o espaço. Quando? Quando ele satisfaz a equação de Laplace e quando você tem aqui uma superfície tal que o potencial é constante. Se a superfície for constante e ele satisfaz a equação de Laplace, então esse potencial é constante em todo o espaço. Tá certo? Muito bem. Então, essa é o que eu queria primeiro mostrar. Agora a gente vai mostrar a parte 2, que é mostrar que esse potencial é único. Então, agora vem o teorema da unicidade de fato. Bom, vamos imaginar que a gente possa ter duas soluções. Vamos imaginar que a gente tem um V1 de R, que é a solução da equação de Laplace, e satisfaz a condição de contorno. Vamos dizer que a gente tem um V2 aqui também, que é a mesma coisa. Que também é a solução da equação de Laplace e também satisfaz a equação de contorno. O que eu quero mostrar para vocês é que, como esse cara aqui satisfaz a equação de Laplace, satisfaz a equação de contorno, necessariamente o V1, o teorema da unicidade que eu apresentei, diz isso aqui, ó, que o V1 tem que ser igual ao V2. Só tem um único cara que satisfaz as duas coisas, a equação de Laplace e a equação de contorno. Como é que você mostra que o V1 é igual ao V2? Para isso, a gente começa a calcular um V3, que nada mais é do que a diferença do V1 menos o V2. Vem aqui, toma o laplaciano desse V3. Aqui, ó, laplaciano de V1 menos o laplaciano de V2. Mas tanto V1 quanto V2 satisfazem a equação de Laplace, tá certo? Não é isso que eu estou falando? Satisfaz, então esse cara dá zero, esse cara dá zero, então o laplaciano de V3 é zero. Beleza? Necessariamente. Bom, na superfície, a gente tem que V1 de R é igual a V2 de R. Para os dois, obedece à condição de contorno, tá certo? Bom, se eles satisfazem a condição de contorno, os dois, a gente sabe que o potencial psi é igual a zero, porque na superfície eles satisfazem a condição de contorno. Então, o V3 ele vale zero. Tá certo? Na superfície. Sim ou não? Então, o que eu tiro daqui, ó, que o V3 de R na superfície é constante e vale zero. E além disso, essa aqui vem daqui, né? Ó. E além disso, V3 de R satisfaz a equação de Laplace. Agora, se ele é constante e vale zero e satisfaz a equação de Laplace, quanto vale o V3 em todo o espaço? Por esse resultado acima aqui, ó. Ó, o potencial vai ser constante em todo o espaço, tá certo?
dado uma situação que satisfaz a equação de Laplace, e eu dou o potencial aqui na superfície, o que eu falo? O potencial é o mesmo em todo o espaço, não foi isso que eu falei? Foi isso que a gente mostrou. Aqui também. O V3 ele é constante e vale zero. Então ele vai valer zero em todo o espaço. Por quê? Porque ele vale na condição de contorno, ele vale zero, e ele satisfaz a equação de Laplace, então ele vai valer zero em todo o espaço. Se ele vale zero em todo o espaço, isso significa então que V1 de R é igual a V2 de R. Pois V3 de R vale zero em todo o espaço. Aqui eu estava falando só na condição de contorno, né? Aqui eu estava falando só na superfície. Na superfície eu sei que ele valia zero. Mas pelo resultado anterior, a gente sabe que ele é constante em todo o espaço. Então ele vale zero em todo o espaço. Bom, se ele vale zero em todo o espaço e satisfaz a equação de Laplace, necessariamente V1 de R é igual a V2 de R em todo o espaço. Tá certo? Isso aqui é chamado, então, de teorema da unicidade. Não tem duas equações que satisfaçam, duas equações distintas que satisfaçam ao mesmo tempo a equação de Laplace e as condições de contorno. Não existem duas soluções distintas. A solução é única. Certo? Uma única solução vai satisfazer ao mesmo tempo a equação de Laplace e as equações de contorno. Tá certo? Bom, aqui a gente só falou da equação de Laplace, tá certo? Então, só no caso em que o nosso Laplaciano de V é igual a zero. No entanto, eu vou aqui simplesmente dizer para vocês que, e frisar que o teorema da unicidade também é válido para a equação de Poisson. E é fácil de mostrar, tem no livro lá, é a mesma ideia, você vai pegar a diferença dos dois, as duas cargas vão se cancelar. E é bem simples, tá certo? Ou seja, se encontrarmos um potencial que satisfaz a equação de Laplace barra Poisson e satisfaz as condições de contorno, essa solução é única. Tá certo? É única. É devido a esse teorema, que é o chamado teorema da unicidade, que a gente então vai deduzir o que é conhecido como método das imagens. É esse cara aqui que vai dar origem a isso. Então, por favor, aqui é basicamente para vocês terem em mente o que eu fiz aqui. Eu quero que vocês tenham em mente que se eu encontrar ali um conjuntinho de cargas que substitua o meu conjunto mais complexo, mas esses conjuntinhos de carga satisfazerem a condição de contorno, então eu não preciso trabalhar com o meu arranjo complexo. Eu trabalho com o meu arranjo mais simples. É isso que eu quero, entendeu?
Basicamente isso, é trocar um problema complicado por um problema mais simples. A única coisa que ele tem que fazer é satisfazer as condições de contorno. Automaticamente, um conjunto de cargas já satisfaz a equação de Laplace e a equação de Poisson, tá certo? Por construção, na realidade. Toda essa teoria já foi feita de tal maneira que a gente deduziu a expressão da equação de Poisson e a equação de Laplace, tá certo? Então, o potencial de uma carga pontual, ela certamente vai obedecer a equação de Laplace. O potencial de um conjunto de cargas pontuais certamente já vai satisfazer a equação de Laplace e de Poisson. Então a pergunta é, agora, encontrar uma maneira de substituir o problema com algumas cargas pontuais em alguns lugares específicos, uma certa quantidade de carga específica lá, que você vai arrumando ela, ajeitando a posição dela, de forma que na região de contorno, onde você tem as condições dadas, a condição de contorno é definida, esse sisteminha represente a mesma condição de contorno. Se ele satisfazer a mesma condição de contorno, pronto. Não vou mais trabalhar com o complicado. Vou trabalhar com o simples, que vai ser o mesmo resultado. Quando eu calcular o potencial do simples, ele é igual ao potencial do complicado. Exatamente porque o teorema da unicidade mostra que só existe uma única solução. Ou seja, achei a solução? Acabou. Essa é a solução do problema. Essa solução, ela satisfaz a equação de contorno? Satisfaz. Pronto. Então, satisfaz a equação de Laplace? No nosso caso, sempre vai satisfazer, porque a gente vai substituir por cargas pontuais. Então, vai satisfazer também. Então, no fundo, basicamente o que a gente tem que fazer é calcular o potencial de um arranjo mais simples por um potencial, substituir o potencial mais complicado por um arranjo de potencial simples. Então, a ideia é escrever o potencial da seguinte maneira. Só para concluir aqui, para a gente fazer o nosso teste, a ideia é você trocar. Você tem aqui um arranjo de cargas aqui presentes no seu problema, que cria aqui um certo potencial que vale QA, né, que eu vou chamar dos presentes aí, 4πε0 sobre RA. E o que eu vou fazer é incluir o que a gente chama de cargas imagens de cargas pontuais, que vão ter uma certa distância RI, de tal maneira que quando eu incluir essas cargas imagens aqui, eu tenho ainda a mesma condição de contorno. Eu vou substituir uma parte do problema por cargas imagens e vou resolver o potencial de um problema desse tipo aqui, ó, que a gente sabe resolver muito bem, que é calcular o potencial de uma carga pontual.